Pessoal, então, por conta disso, nós vamos chamar o Fábio Henrique de Carvalho. O Fábio já está aqui com a gente. Fábio, muito obrigado pela sua presença, tá? Obrigado, Chico. Agradecemos, em nome da cooperativa, sua presença, sua disponibilidade, e agradecemos a Damar, que também é uma outra parceira importante nossa aqui, como todas, né, que estão nos apoiando. Então, o Fábio Henrique de Carvalho, ele vai falar sobre o estímulo ao desenvolvimento da cana e manejo na pós-emergência de plantas daninhas. Agradecer o pessoal da Damar que está participando aqui também, tá? Gabi está lá em cima. Obrigado, Gabi, pela presença. E, Fábio, então, está com você aí. Joia. Tá? Cadê o tempo? Tempo está com a Carol. Então, beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Muito bem, obrigado, Chico. Obrigado ao time da Coplacana. Pessoal, eu sou o Fábio Carvalho, faço parte do time de desenvolvimento de mercado da Adamar para a cultura da cana-de-açúcar. E hoje, como o Chico comentou, eu vou abordar esses dois assuntos, tentar trazer algumas coisas bastante práticas para vocês, relacionados a esses temas. Eu vou começar com o manejo de plantas daninhas, primeiro dando um panorama sobre o portfólio da Adamar, portfólio de herbicidas, um portfólio bastante robusto. Muita gente, às vezes, identifica a Adamar pelo portfólio, né? Produtos aí já conhecidos, consagrados, como Jump, Exaron, Butiron, enfim, e novos lançamentos que estão chegando. Essa aqui é a nossa linha de produtos pré-emergentes, o Pré-Merlin, né? Muito utilizado em PPI, um excelente graminicida. Mas eu vou abordar com vocês o nosso time de pós-emergente. Dentro desse time de pós-emergente, eu vou evidenciar para vocês o arreio cana. O arreio é um produto que veio para a gente em 2021 e um produto que tem tomado tem tido uma adoção muito grande, crescente, em função de algumas características que eu vou destacar aqui para todos vocês. Então, o arreio é a composição de fluroxipira e picloram, um produto, uma combinação que traz uma potência inseticida muito grande para o manejo de folhas largas em pós-emergência, né? E a gente destaca aí uma série de folhas largas importantes para a cultura da cana, né? O complexo de corda de viola, merrêmias, né? Mas a gente sempre dá uma ênfase grande para esse produto, principalmente para quando a gente fala de mamona e mucuna, né? Na pós-emergência e também com residual na pré-emergência. É disso que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês e trazer algumas informações adicionais. Um produto que pode ser utilizado via trator e via aérea, não é? Inclusive através de drones, e numa formulação que é uma microemulsão. E essa formulação, quando a gente fala das aplicações em pós-emergência e folha larga, né, a gente dispensa qualquer tipo de necessidade de mistura. Ele, em uso isolado, nessa modalidade de aplicação, ele já traz para a gente uma eficiência, uma eficácia muito elevada no controle de folhas largas na pós-emergência. Assim, também, ele dispensa o uso de óleos de adjuvantes em função da formulação. Nessa formulação, microemulsão, ela já possui óleo nessa formulação. É o primeiro produto a ter bula para drone, então as recomendações para aplicação aérea via drone estão em bula. Esse é um outro ponto para quem segue à risca a bula, para quem tem essa necessidade. O arreio também tem esse destaque. O que eu comentei com vocês, eu vou falar um pouquinho lá na frente, dessa ação pré-emergente que o picloram acaba ajudando. Ele traz um residual em torno de 70 dias, mais ou menos, que também contribui para esse manejo pré-emergente, reduzindo a população do banco de sementes do solo. E um outro aspecto que eu também vou tratar com vocês é essa questão, uma característica físico-química, relacionada à característica físico-química desses ativos, é que eles não apresentam características de volatilidade. Isso é importante quando a gente pega alguns produtos, ou em pré ou em pós-emergência, né, que tem essa característica, a gente corre riscos, em função daquela nuvem em suspensão, poder chegar a distâncias maiores da área aplicada e afetar culturas vizinhas, né? Esse é um ponto importante. Então, com essa característica
dos ativos presentes no arreio cana, nós, tomando cuidados operacionais, né, nós mitigamos o problema, a possibilidade de causar injúrias em culturas vizinhas. Lembrando isso, nós estamos falando de um herbicida, então é importante que a gente tenha realmente uma boa operação, que respeite horários de aplicação, evitando inversões térmicas, enfim. Né, mas isso já contribui muito para que a gente reduza riscos referentes a culturas vizinhas. O posicionamento do arreio, né, a gente pode trabalhar ele na dessecação, no momento da eliminação da cultura, quando a gente tem ali um banco de uma condição de infestação de folhas largas, como pré-emergente no pós-plantio, em função do que eu comentei com vocês, esse plantio, onde a gente vai quebrar o lombo ali depois de 60, 70, 80 dias após o plantio, ele também atua muito bem nessa ação pós-emergente, mas em situações específicas, dando foco para os dois, principalmente para os dois alvos que eu comentei com vocês, mamona e mucuna. Para a situação de catação ou de pré-colheita, esse produto ele veio da cultura da pastagem. Então, esse produto ele traz com ele uma característica de controle também de plantas lenhosas, né? De plantas arbustivas e lenhosas. Então, para catação costal, por exemplo, de algumas arbustivas, ipê, farinha seca, a gente tem também essa recomendação, ou na pré-colheita, né? Naquelas áreas onde a gente vai entrar com a colheita mecanizada, onde a cana já está no porte, quase no momento da colheita, e a gente tem ali uma condição de infestação competindo com a cana e que provavelmente vai dificultar a operação da mecanização, da colheita mecanizada. E, por último, né, naquelas áreas de soqueira, onde foi feito o herbicida pré-emergente, principalmente durante a safra, e onde o herbicida não suporta ali, muitas vezes, não tem uma condição residual para segurar as plantas daninhas até o fechamento da cana, e a gente precisa de um repasse, ele também entra nessa modalidade. Em todas as situações, com exceção da catação, a gente trabalha na dose de 1,5 a 2 litros por hectare. Aqui um exemplo, né, de uma condição de mamona, né, aqui 30 dias depois, ele possui um efeito bastante rápido em relação a esse controle. Aqui um exemplo de catação, aqui especificamente em farinha seca, né, mostrando aqui dentro de poucos dias, 28 dias aproximadamente, essa foto, depois da aplicação, mostrando também o controle. Condições em pós não tão avançadas, né? Aplicação tratorizada, onde a gente tem aqui, nas fotos de cima, a evolução da testemunha, a evolução das áreas da área não tratada, aqui aos 36 dias, depois da aplicação, aos 68 dias, aos 104 dias, como que isso toma conta, né? Vira um jardim, num período muito rápido de tempo. E aqui embaixo, a mesma evolução do arreio. E aqui é interessante observar, né? Aqui a gente está falando de pomeia, de corda de viola. As ramas, nesse momento aqui, em torno de 30 dias, já estão quebradiças, e isso é importante, né? Não adianta só eu dessecar essa planta, ela precisa realmente deixar de interferir com a colheita mecanizada, e essa condição da quebra das ramas ela é importante, e depois a gente consegue observar o efeito residual que eu comentei com vocês. Então, eu tenho o controle em pós-emergência, mas com essa ação residual, contribuindo para a redução do banco de sementes presente no solo. Então, esse é um ponto fundamental, pensando realmente num controle amplo das folhas largas, e principalmente se a gente considerar aqui a pressão de infestação que a gente tem na área. Aqui uma área de plantio, de pós-plantio, essa área com 58 dias depois do plantio, quase chegando no momento de quebra-lombo. Aqui uma infestação na testemunha de mamona, né? E o arreio aqui controlando essa infestação, aqui em pré-emergência. Aqui uma outra situação de pré-emergência, isso em Minas. Aqui tem cana, tá, pessoal? Dá para ver as ruazinhas de cana aqui. Isso aqui é a foto do dia da aplicação. Isso é mucuna. E aqui do lado direito, 18 dias depois, a gente consegue ver a cana, consegue ver aqui o efeito de controle da área. E um detalhe importante, né?
com seletividade para a cultura da cana. Então, é uma situação bem crítica, né, bem drástica, mas onde a gente tem, na adoção do arreio cana, uma eficiência muito grande. Isso aqui com 2 litros por hectare. Aqui um trabalho em pós-emergência, feito via drone. Esse é um trabalho feito pelo Júnior Baldan. Detalhe, esse trabalho foi feito em junho de 21, aquele ano inesquecível, né? Seco, fogo, geada, né? E a gente estava aqui num momento extremamente seco da aplicação. A gente fez a aplicação com drone aqui em 2 doses, 2 litros por hectare, 1,5 litro por hectare, que é a imagem do dia da aplicação. E aqui a gente vê a evolução aos 21 e aos 28 dias das 2 doses, né? Aqui foi deixado uma testemunha da mamona para ter uma referência, mas aos 21 dias a gente já consegue ver a evolução. Aqui é mamona, no meio aqui tinha uma rede de merrêmia absurda, né, com uma infestação alta, inclusive aqui não tinha mais cana, é uma área de 8º corte, ali na região do Sertãozinho, né, e aqui a gente consegue ver o controle principalmente da mamona, mas a merrêmia aqui a gente vê já ela, né, mudando de cor, né, aquela esverdeada, aqui ela já totalmente seca, né. Então a gente vê essa velocidade da ação do arreio. E detalhe, eu falei da época seca, aqui também sem adição de óleo, trazendo essa questão da praticidade na adoção do herbicida. Aqui uma foto mais próxima, né, mostrando aqui a área da mamona totalmente dessecada, e aqui a área da testemunha, né, mostrando o vigor dessa planta. E por último, pessoal, falando do arreio, esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante, a gente está estendendo ele agora também para a mucuna. Esse trabalho foi o seguinte, nós fizemos a aplicação de arreio via drone em 2 doses, 1,5 litro e 2 litros. Essa mamona já estava grande numa área de pré-colheita, né? Uma mamona grande, já cacheada, já com semente. Depois de 30 dias da aplicação, nós fomos lá e coletamos essas sementes nas 2 doses e da testemunha, e semeamos essas sementes nas bandejas. E olha que curioso, né? Na dose de 1,5 litro, nós tivemos uma redução da viabilidade de germinação dessas sementes, e, se a gente comparar aqui no perfil, a gente também reduziu o vigor de germinação dessas plantas. E na dose mais alta, a gente teve 100% de redução da viabilidade das sementes de mamona. Por que isso é importante? Porque além de controlar a planta naquela condição de pré-colheita, a gente está reduzindo o novo fluxo de semente, né, que vai cair ali no solo, que vai ser distribuído no solo, a gente contribui com isso, além da redução do vigor, com a redução da viabilidade de germinação. Então, essa contribuição também é importante, né, para que a gente possa começar realmente a trabalhar redução de banco de semente. Esse é o arreio, pessoal, e eu vou entrar aqui falando do outro tema, depois a gente vai entrar nas discussões aí mais para frente, na mesa redonda. Nas biosoluções da Damar, a gente tem 2 produtos, eu vou me ater nesse cara aqui. O Protege, que eu não vou falar hoje, é um bionematicida e um biofungicida, que a Damar trouxe no final do ano passado, mas eu vou dar foco realmente aqui no Expert Grow. O Expert Grow é um extrato de algas, é um bioestimulante à base de extrato de algas, que tem algumas particularidades em relação ao seu processo de produção, processo de fermentação. Eu também não vou entrar nesse detalhe agora, mas isso vale uma pauta, né, para ser discutida. Mas o que eu quero entrar, em função até do tempo, né, e trazer coisas mais relevantes para vocês, o que esse produto traz de benefício para a cultura da cana, né, pensando no manejo adequado da cultura. O primeiro ponto, e que tudo parte daqui, é a contribuição desse produto no aumento da taxa da atividade fotossintética, né. A partir daqui, a gente desencadeia uma série de outros efeitos benéficos para a cultura, né, e a gente passa a ter aqui um equilíbrio hormonal e no metabolismo da planta. A gente passa a estimular a produção de raízes, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. A gente trabalha o desenvolvimento de perfilhos e colmos, que a gente trabalha a questão tanto do vigor, mas também a questão da produtividade, isso é reflexo direto em produtividade. A eficiência
melhoria da eficiência nas respostas nutricionais, também vou falar um pouquinho disso em detalhe, né, e com um ponto, né, muitas vezes as pessoas perguntam, vou usar o bioestimulante, então eu não preciso usar um nutricional. Não, pode usar combinado, né? O Expert Grow ele contribui para a melhor absorção e para o melhor aproveitamento dos nutrientes que são utilizados, principalmente na fase vegetativa, nas aplicações foliares, né, no período de dezembro, janeiro, fevereiro, quando é feito esse manejo vegetativo. E, por último, a resistência a estresses abióticos, né? E aqui, de novo, voltando a 2021, essa foto aqui retrata muito bem uma situação de controle, né, de manejo, pensando na pré-seca. Muita gente fala de manejo de pré-seca. Essa foto, pessoal, foi tirada em julho de 2021. Vocês se lembram do ano. Essa aplicação foi feita em janeiro de 2021. Por que eu estou trazendo isso? Porque o pessoal fala de manejo de pré-seca e eu vejo recomendações, e muitas vezes o pessoal seguindo recomendações do manejo pré-seca, aplicando o produto na seca. A gente tem que preparar essa planta, né? A gente tem que ter uma condição favorável para essa planta, para ela entrar no período seco, no período de déficit hídrico, no inverno, com condições adequadas, com melhor sistema radicular. Não adianta eu aplicar esse produto no período de inverno, onde eu tenho uma condição, muitas vezes, de temperatura, em algumas regiões frias, que interferem no poder vegetativo da planta, ou em plantas que já estão com folhas cloróticas, né? Então, a gente tem que realmente pensar na condição da planta. E a gente pode abordar isso depois também na mesa redonda, mas essa é uma das situações que a gente consegue trabalhar com a adoção do Expert Grow. Ele não faz crescer cabelo, mas a gente tem aqui uma condição, essa foto que é testemunha, que era tratada via folha, com Expert Grow. 128 dias da aplicação, a gente consegue ver realmente o benefício que a gente consegue agregar ao desenvolvimento da planta, né? Aqui na região de Bebedouro. E aqui alguns pontos, pessoal, que eu não vou me aprofundar aqui, não só em função do tempo, mas para não ficar chato, né? Mas eu queria trazer as oportunidades que a gente tem, quando a gente fala muito de desenvolvimento, de produtividade e tudo mais, mas tem alguns aspectos aqui que são relevantes e são importantes, e esse é um deles. Quando a gente fala de enfrentar o período seco, a gente tem uma total relação do comportamento fisiológico da cana na ação desse cara aqui, do etileno. E um dos papéis do Expert Grow é exatamente reduzir a produção do etileno na planta. Então, ele traz uma condição de reduzir a velocidade de senescência do canavial. E ele prepara melhor o canavial para enfrentar condições adversas. Na nossa condição de safra, a gente está falando a principal condição adversa, né? Salvo anos muito distintos climaticamente um do outro, a gente está falando de déficit hídrico durante o período de inverno. Outro aspecto, eu também não vou me ater aqui, mas é a melhoria da ação da nitrato redutase, da enzima nitrato redutase, e aqui a gente tem uma grande contribuição no melhor aproveitamento, na melhor assimilação do nitrogênio que foi ali colocado, o nitrogênio disponível. E isso é importante que seja ressaltado, porque a gente hoje faz um investimento grande em nutrição, em adubação, em fertilização, e a gente precisa realmente contribuir para que esse investimento retorne e que tenha um aproveitamento melhor pela planta. Aqui só mostrando, né, umas situações e aqui em nível genético, né, mostrando realmente a resposta de genes sobre essa enzima nitrato redutase, contribuindo para esse melhor aproveitamento. E, por último, falando de crescimento radicular, que vai ter um impacto muito significativo naquela imagem que eu mostrei para vocês, né? No melhor aproveitamento de água, no melhor aproveitamento nutricional, em raízes mais profundas, desde que eu não tenha nenhum impedimento físico, né, para que esse sistema radicular cresça, vai contribuir muito também para o enfrentamento de condições adversas no período seco. Então, aqui só ilustrando, pessoal, essas duas fotos da esquerda que mostram a raiz de uma planta sem um tratamento. Essa luz fluorescente, aqui, essa imagem fluorescente que vocês veem aqui, é a ação da citocinina. A citocinina é responsável
pela contribuição sobre o desenvolvimento radicular. Naturalmente, as plantas fazem essa produção. O que o produto faz, o que o Expert Grow faz, e a gente vê aqui nas imagens da direita, né, aqui na ponta da raiz, né, aqui na raiz vascular, na parte vascular da raiz, a gente vê essa fluorescência mais intensa, mostrando a presença maior de atividade da citocinina. Isso contribui demais. Quando a gente sai de lá e vem aqui para a lupa, né, a gente vê raízes mais vigorosas, né, mais compridas, com maior formação de pelos radiculares, e isso tudo vai impactar exatamente no que eu disse, né? É um benefício direto para esse melhor aproveitamento da água disponível no solo e dos nutrientes que estão sendo colocados ali. E, por último, aí sim, por último, o Expert Grow posicionado em suco de plantio, em aplicações foliares e também em corte de soqueira. Todos com 0,5 litro por hectare, né? E aqui nas aplicações foliares, a gente já começa as aplicações agora, na janela de transição. Vamos começar a primavera agora, né? Depois de amanhã. Hoje é dia da árvore, né? E, então, as aplicações foliares começam agora, a partir das condições climáticas adequadas, que vem agora a partir da primavera, verão. A gente já começa a trabalhar o Expert Grow e intensifica essa adoção no período vegetativo, no período pleno de condição de luz e água, né, que a gente vai ter ali a partir de dezembro, geralmente, condições mais intensas, né, e mais frequentes. Então, a partir dali, a gente já começa a intensificar essa adoção, podendo adotar ele com ou sem o uso do nutricional. Pessoal, era isso. Falo com vocês na mesa redonda. Obrigado. Obrigado, Chico.